Leitores recebem quadrinhos falsificados, Jason Aaron não dorme e será que a Milena é mesmo o protagonista na Turma da Mônica? Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Vários clientes receberam quadrinhos falsificados ao comprar pela Amazon. O Thiago Ferreira, editor da Comic Zone, fez um post no seu Twitter e no grupo da Comic Zone no Facebook alertando para esse caso. Ele informou que ele tinha recebido de clientes da Comic Zone, clientes da Amazon também, essa informação de que eles receberam quadrinhos falsificados. Você tá vendo aí na tela as edições falsificadas de Eu, Dragão e de Ministério, mas isso não é uma exclusividade com quadrinhos da Comic Zone. Essa edição aí de Incal Psicoverso, que é um quadrinho publicado pela Pipoca Nanquim e que não é uma obra da Disney, é uma prova disso. Seria cômico se não fosse trágico, né? E para entender um pouco melhor essa situação, nós conversamos com um leitor, um cliente da Amazon, que não recebeu apenas um quadrinho falsificado, mas 3 edições falsificadas, sempre comprando diretamente pela Amazon, ou seja, entregas feitas pela Amazon e não por terceiros, como seria no caso de um marketplace. Esse leitor, o Lucas, contou que a primeira compra que veio falsificada foi feita em julho do ano passado, a segunda em novembro e a última foi mais recentemente neste mês de fevereiro. A primeira era uma edição dos Defensores, que veio no lugar uma edição de Demolidor 38 mais antiga e com o título Defensores colado na capa. Ele comentou que ele tentou trocar essa edição 2 vezes e ainda chegou a receber o mesmo quadrinho falsificado de volta. A segunda compra foi um ônibus do Hulk, do Peter David, que veio como uma edição simples do Hulk, era uma edição de Hulk Além da Redenção, que vinha com a palavra ônibus colada na capa. E o caso mais recente foi uma edição de DC Composição, que ele comprou como o volume 5, mas recebeu o volume 4 de DC Composição e o que estava adulterado era um número na lombada. Então, no lugar do número 4 foi adicionado, foi colado por cima o número 5. Repetindo que todas essas compras elas foram feitas diretamente pela Amazon e elas chegaram, a gente checou isso com o Lucas, elas chegaram em caixas da Amazon, elas estavam shrinkadas, o que quer dizer que elas estavam fechadas ali no plástico, né? E ele conseguiu, depois de entrar em contato com a Amazon, em todos os casos, ele conseguiu o reembolso e ele não ficou com essas edições. E aí, batendo isso com outras informações, com fotos também de outras pessoas que tiveram o mesmo problema do Lucas, a gente consegue perceber que existe ali um modo muito semelhante de atuação. Um outro quadrinho é usado como base, normalmente um quadrinho de menor valor do que aquele que estaria sendo comprado, né? O título desse quadrinho que estaria sendo comprado é colado por cima do título dessa obra que está sendo usada como base e também é colado o código de barras da obra que estaria sendo vendida. Esse é um detalhe importante, porque nós testamos nas fotos que era possível o código de barras que estava ali nessas edições. E a gente conseguiu perceber que o código de barras é mesmo o código que seria das edições compradas. Então, para quando fosse batido isso, não reportasse nenhum problema. Agora, tem um outro código que pode colaborar com uma hipótese que tem corrido por aí e que é até citada pelo Thiago no vídeo que ele gravou sobre o caso. Em todas as imagens que a gente viu na internet dessas pessoas que receberam edições falsificadas, é possível perceber que tem um adesivo colado sobre o plástico e que nesse adesivo tem um código e uma sequência de letras, né? Uma sequência de letras e números. Essa sequência de letras sempre começa com LPNAZ e o código não é o código de barras do produto. Esses adesivos com esses códigos são usados para processamento e rastreamento interno da Amazon e pelo que a gente conseguiu apurar, isso indica devolução. Esse LPNAZ é costumeiramente usado como referência de devolução nesse sistema interno da Amazon. Então, a suposição é que esses produtos falsificados, eles tenham sido devolvidos por alguém falsificados. Então, só para ficar claro aqui qual que é essa hipótese que a gente está comentando. Uma pessoa compra na Amazon o ônibus do Hulk do Peter David, recebe o produto e aí reporta que quer fazer uma devolução. Só que não devolve
esse produto, não devolve o ônibus do Hulk do Peter David, devolve uma outra edição do Hulk em capa cartonada, uma edição simples, e cola ali a palavra ônibus, cola o código de barras do ônibus do Hulk do Peter David, que seria o produto que estaria sendo devolvido, e esse produto volta para o estoque da Amazon, passa pelo controle e retorna com essa etiqueta que sinaliza ali a devolução. E a partir do momento que está em estoque na Amazon, não foi reportado que tinha nenhum problema, a edição está fechada ali, está parecendo que está lacrada, a edição volta em estoque e pode ser vendida para outras pessoas. Então essa é a hipótese que é colaborada aí por esse código que a gente comentou. Nós entramos em contato com a Amazon para tentar entender como que a empresa está agindo internamente em relação a isso, para que isso não volte a acontecer, e também para checar essa hipótese de que seriam devoluções que estariam causando aí essas fraudes, né, essas falsificações que voltam ao estoque da Amazon. Porque a grande pergunta é como que algo assim passa, como que uma edição que é totalmente diferente da edição que deveria estar sendo entregue chega ao leitor falsificada. A gente ainda não recebeu o retorno até o momento da gravação dessa matéria, mas caso a gente tenha atualizações, com certeza a gente volta aqui no próximo giro para te contar. Seria Jason Aaron o nome do momento? Com o anúncio de um quadrinho da Disney que vai ser publicado pela Marvel e que tem Jason Aaron nos roteiros e vários quadrinistas italianos na arte, caiu a ficha aqui pra gente de que o Jason Aaron tem sido anunciado em vários projetos diferentes. É claro que a gente precisa dizer aqui que ele não é bem um nome novo na indústria de quadrinhos, né? Ele já esteve em evidência em vários momentos. Scalp, Salt and Bastards, o próprio Thor, né? A fase dele do Thor, dos Vingadores, são prova disso. Só que desde o ano passado, quando ele deixou o seu contrato de exclusividade com a Marvel, o Jason Aaron tá pintando em vários projetos. Nos super-heróis agora, pra DC, ele tá fazendo o Superman na Action Comics, tem a minissérie do Batman, Batman Off-Road, ele escreve também uma série da Boom Studios que se chama Once Upon a Time at the End of the World, e ainda foi anunciado como um dos quadrinistas desse retorno da EC Comics. Inclusive, recomendamos que você leia o post que a gente fez sobre a EC Comics, vamos deixar o link aqui, a gente fez lá no Instagram, em que a gente fala sobre esse retorno da emblemática editora e também sobre o seu passado, o que tornou essa editora tão querida e tão memorável. Além disso, o Jason Aaron vai ser o roteirista da expansão do universo do Berserker, aquele quadrinho que foi desenvolvido, que foi criado pelo Keanu Reeves. E claro, não menos importante, Jason Aaron também é o nome à frente da nova fase das Tartarugas Ninja na IDW, né? A nova fase das Tartarugas Ninja vai ser escrita por ele. Então não podemos deixar de perguntar, quando Jason Aaron dorme? Milena nunca fará parte da Turma da Mônica foi o tweet que gerou uma discussão danada sobre o design da primeira protagonista negra da Turma da Mônica. A turminha clássica, como você bem sabe, era composta por Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, mas o quarteto virou quinteto com a chegada da Milena em 2019. Na verdade, a primeira aparição da Milena foi em 2017, no evento Corrida Donas da Rua, só que foi em 2019 quando ela muda para o bairro do Limoeiro, na história, né, e passa a fazer parte dos quadrinhos da Turma da Mônica como uma das protagonistas, como parte da turminha oficial. E a questão do protagonismo da Milena, que é comentada nesses tweets, envolve o design da personagem, que para algumas pessoas é considerado elaborado demais em relação ao design dos personagens da turminha original, que tem roupas e cabelos bem mais simples. Assim surgiram alguns redesigns também no Twitter, né, como se fossem alternativas que aproximassem um pouco mais, que deixassem o estilo da Milena mais uniforme com o dos outros personagens da turminha principal. Só reforçando, Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali. Por quê? Porque vários personagens secundários já têm um design mais elaborado, como o da própria Milena. E é claro que a questão racial foi levantada, é muito importante que exista esse protagonismo negro na Turma da Mônica, na verdade é até tardio, já que o Jeremias sempre esteve ali, mas
sempre em uma posição mais de coadjuvante. Então a Milena ela já chega para ser protagonista. Isso até foi um ponto de crítica. Algumas pessoas falam que esse protagonismo da Milena foi forçado. E aí já teve gente comentando que essa situação aí de falar do protagonismo da Milena pode ser considerado um caso de racismo estrutural. Rolou conflito geracional, rolou também gente que falava que os redesigns eles estavam embranquecendo ou estereotipando a Milena, tinha gente reclamando da personalidade da personagem, enfim, vários pontos discutidos e a gente vai te poupar da treta de Twitter. O perfil oficial da Turma da Mônica reagiu a isso com um post enaltecendo a Milena e mostrando um pouco dos vários traços e nuances da personagem nas várias versões da Turma da Mônica e também nas adaptações. Faleceu ontem, aos 97 anos, a desenhista Ramona Fradon. Ela teve uma carreira muito longeva nos quadrinhos, que começou ainda na década de 1950, desenhou o Aquaman por uma década em mais de 100 edições da revista Adventure Comics e ainda foi a co-criadora do personagem Metamorfo. A Ramona se aposentou dos quadrinhos em 1995, mas até janeiro deste ano ela ainda fazia commissions. A sua herança artística permanece e também o seu pioneirismo como mulher na indústria de quadrinhos. Você que vai ficar sabendo todos os anúncios da rodada dessa última semana agora aqui no Giro, fica um recado. Assista as nossas lives, se você puder, assista ao vivo, se não der, assista depois, é um ótimo jeito de você ficar sabendo de tudo que acontece ali com essas editoras. A gente faz várias perguntas que envolvem os bastidores e o anúncio é só um pedacinho ali da live como um todo, né? Então, assista essas lives, vale muito a pena, fica tudo salvo aqui no nosso canal. Agora sim a gente te conta tudo que foi anunciado nessa semana. A gente começou a semana recebendo a M. Marte, que anunciou com a gente o novo quadrinho do Igor Frederico e do Patrick Martins, a dupla de Dente de Leite, que foi publicado pela Pipoca Nanquim. Essa nova obra se chama De Lá Não Se Via Luz e a previsão de lançamento é para este ano, para 2024. A M. Marte trouxe a previsão de praticamente todos os quadrinhos que foram citados para 2024, mas ainda podem ter variações em relação a esses prazos. Outro anúncio foi do Arquivo OTA, que, como você já pode imaginar pelo nome, é uma reunião de arquivos do OTA, do saudoso OTA, que foi um editor muito importante para a história do quadrinho do Brasil no geral, e o Márcio Rodrigues, o Marcelo Martins e o Bruno Porto vão fazer um resgate desse material na publicação de Arquivo OTA. Também temos Entardecer dos Mortos 2, do Thiago Rossi, e ainda um novo quadrinho do Célio Secari e do Fábio Cobiaco, a mesma dupla do ótimo Garotos do Reservatório, que foi publicado pela Mimo. A Pé de Cabra veio até o Fora do Plástico para falar um pouco de quadrinho podreira e nós anunciamos juntos Boca de Bueiro, do Doug Firmino, que é praticamente o primeiro quadrinho da Pé de Cabra que não envereda ali pelo caminho do humor. O tom é outro e você já pode ver um pouquinho da arte do Doug nessa capa aí. Com a Tundra, a nossa live foi mais focada na campanha do 5º volume de Storm, que ainda tá no Catarse, ainda dá tempo de apoiar para fazer essa obra bater a meta, mas nós também comentamos sobre outro quadrinho que vai ser lançado pela Tundra, o primeiro volume de Agente 327. E a gente fechou a semana com a Quadriculando, que anunciou um quadrinho português, Cobra Operação Goa. É uma obra em 3 volumes que tem roteiro do Marco Calhorda e arte do Daniel Maia. Agora você fica sabendo tudo que vem por aí na próxima semana da rodada. Já fizemos 20 lives da nossa rodada e a partir de agora, a partir da próxima semana, as lives não começam mais na terça-feira, mas já na segunda-feira. Então, a partir da próxima semana teremos live de segunda a sexta-feira, sempre naquele horário das 20 horas. Na segunda a gente vai receber a Escória Comics, na terça-feira a gente recebe a editora MPEG, na quarta tem Draco na rodada de lives e na sexta-feira a gente encerra a semana com a editora Lawrence. Só para reforçar, sempre às 20 horas aqui no canal do Fora do Plástico no YouTube. Acompanhe ao vivo, é muito bom porque você consegue mandar suas perguntas, você consegue interagir pelo chat, mas se você não acompanhou ao vivo, vem cá depois que todas as lives vão ficar salvas aqui. Bloco de pré-vendas, começamos falando sobre Beach Planet, quadrinho da Kelly Sue DeConnick e de Valentine de Landro,
que tem previsão de lançamento para o dia 26 de março e vai sair aqui no Brasil pela editora Conrad. Essa edição tem prefácio exclusivo da Cris Petter, que coloriu a primeira edição da HQ. Da Pipoca e Nanquim entrou em pré-venda Os Exércitos do Conquistador, do Jean-Pierre Dionnet e do Jean-Claude Gal, que tem previsão de lançamento para o dia 18 de março. Tá no Catarse o novo quadrinho do João Ed, autor do Joy Comet, e que vai ser lançado pela editora Draco. A obra se chama O Brilho de Beatrix e você pode apoiá-la até o dia 3 de abril e a previsão de envio para os apoiadores é para o mês de junho. E a gente fecha o bloco de pré-vendas com uma HQ da WMF Martins Fontes, Uma Estrela Tranquila, retrato sentimental de Primo Levi, do Pietro Scarnera. Esse quadrinho vai trazer ali um apanhado da vida e obra do escritor e químico Primo Levi. A previsão de lançamento é para o dia 5 de março. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição. Se inscreva também no nosso canal do Telegram. É totalmente gratuita essa inscrição, você vai poder fazer parte e ficar por dentro de tudo que a gente posta no nosso Instagram, aqui no YouTube, vai ficar sabendo quando acontecem as lives e tudo mais. Então, faça parte desse canal do Telegram e você também pode apoiar o Fora do Plástico. Aí sim, um apoio financeiro, mas você que escolhe o valor. A partir de R$5 você já apoia o Fora do Plástico e a partir de R$12 você tem recompensas como os nossos sorteios que acontecem todo mês. Com R$25 você tem direito a praticamente tudo. Tem clube de leitura todo mês, tem também a participação nos grupos, enfim, várias recompensas e também que tudo isso é uma forma da gente te agradecer por colaborar para que esse projeto cresça cada vez mais. Até a próxima!